Boa noite, presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Dário Saad, em nome do qual eu cumprimento os vereadores presentes, cumprimento também os telespectadores e queria inicialmente parabenizar a iniciativa do vereador Peterson Prado, dando a oportunidade para que o CONDEMA pudesse manifestar aqui claramente o posicionamento em relação ao edital, ao processo licitatório do contrato de limpeza pública de Campinas. Faço antes uma breve digressão sobre o CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Como vocês têm conhecimento, os nobres vereadores, o Conselho existe por força de lei, ainda que tenha um vínculo com o Poder Executivo, na medida em que cabe ao Poder Executivo oferecer a infraestrutura para que o Conselho funcione, há uma relação de autonomia entre o Poder Executivo e o CONDEMA. Né? Então, é nesta perspectiva que o CONDEMA exarou um parecer sobre o edital 17/2005, que trata da questão da coleta e transporte dos resíduos domiciliares e envolve também a questão dos resíduos hospitalares. Quero dizer que este assunto não é um assunto novo para o CONDEMA. Eu, propriamente, já há cerca de 10 anos, quando assumi a coordenação da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, nós procuramos, para subsidiar o trabalho de análise deste assunto, realizar uma série de visitas técnicas e conhecer as experiências de outros municípios no trato da gestão desses resíduos domiciliares. E, conforme preconiza até a Agenda 21, nós percebemos rapidamente que nesta temática tão complexa haviam dois aspectos essenciais, que sempre que o CONDEMA tratou deste assunto procurou colocar isso com ênfase, que é a dimensão ambiental e a dimensão social da questão da gestão dos resíduos. Como todos nós sabemos, nós vivemos numa sociedade de consumo que crescentemente gera resíduos. Por outro lado, nós que vivemos numa grande metrópole sabemos das dificuldades de se obter local adequado para a disposição desses resíduos. Em função disso, é que o CONDEMA, ao examinar este assunto, sempre entendeu que se devesse trabalhar com uma ideia força básica, de que se deveria haver uma segregação desses resíduos nas residências, não é? A coleta seletiva e, através de cooperativas de triagem desse material, se reduzisse, minimizasse os resíduos aterrados, não é? E que nós pudéssemos, então, ampliar a vida útil do aterro. No caso específico de Campinas, do Complexo Delta, do aterro Delta A. Bem, vocês se recordam que, no final do ano de 2002, o chefe do Executivo assinou um contrato de limpeza pública. O prefeito, na época eleito, ainda não empossado, entrou com uma ação civil no sentido de questionar este mesmo contrato. Nós, em março de 2001, realizamos aqui um seminário, em parceria com a Câmara Municipal e com o próprio Executivo. E neste seminário tomamos conhecimento de que o prefeito havia composto uma comissão, composta por representantes do Executivo e do consórcio Ecocamp, e nos convidou, enquanto Conselho, para que participássemos do processo de negociação deste mesmo contrato, que resultou no aditamento em agosto de 2001. Desde então, o que tem presidido a gestão dos resíduos em Campinas é exatamente a implantação deste programa de coleta seletiva, o seu aprimoramento, acompanhado do trabalho dessas cooperativas de triagem do material reciclável. Quero fazer um registro também dos avanços obtidos ao longo deste período de contrato com o consórcio, sobretudo no que diz respeito, primeiro, à superação de um passivo ambiental importante no antigo aterro Santa Bárbara. Segundo, uma melhoria na operação do aterro Delta A. Só para que vocês tenham uma ideia, em 1997 havia garimpagem de resíduos domiciliares no Delta. Né? Isso colocava o nosso aterro na condição de quase um lixão. Hoje,
há um índice que classifica os aterros sanitários, chamado Índice de Qualidade do Resíduo, que vai de 0 a 10. É um índice criado pela CETESB, e o aterro sanitário ele passa a receber esta classificação na medida em que ele tem esse IQR acima de 8, entre 8 e 10. Campinas já tem um IQR superior a 8,5, não é? Portanto, é um aterro sanitário. Por quê? Faz o dreno dos gases, não é? Resultantes da decomposição biológica da matéria orgânica, que são queimados. Não há ainda um aproveitamento deste gás. Também faz o dreno do chorume, da mesma decomposição, que é aquele líquido escuro, que vai para uma estação de tratamento deste mesmo chorume. Então, esses são, além da operação do aterro como um todo, são os avanços que no contrato, que ainda se estende, não é, o município obteve nos últimos anos. Bem, a atual administração apresentou 2 editais. O edital 17/2005, que, como eu me referi, trata da coleta e transporte dos resíduos domiciliares, um contrato de terceirização com prazo de vigência de 4 anos, e um segundo edital, o edital 18/2005, que trata da concessão de aterro sanitário aí por um período de 20 anos. Da mesma forma, quando o CONDEMA tomou a decisão, nesta atual gestão, que tomou posse em setembro do ano passado, de elaborar um parecer sobre o assunto, imediatamente, discutindo internamente no Conselho, entendemos que deveríamos procurar não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo. Estive conversando com o presidente da Câmara, e em comum acordo realizamos em março deste ano um seminário que subsidiasse a elaboração do parecer que o Conselho iria fazer sobre este referido edital 17/2005, e o edital, nós fomos informados nesta ocasião, aqui na Câmara, de que o edital 18/2005, que tratava da concessão do aterro, havia sido suspenso por decisão do Poder Executivo. Então, o nosso parecer se restringiu a apenas aquele processo licitatório que ainda havia interesse do Poder Executivo em dar continuidade. Bem, dito isto, eu quero dizer o teor do parecer, que foi publicado no Diário Oficial do Município, nos dias 5 e 6 de maio, e será publicado amanhã. Não é? Há um procedimento aí de que, por 3 vezes, este parecer seja publicado no Diário Oficial. Faço aqui um breve resumo dos aspectos essenciais deste parecer. Primeiro, faz parte deste edital a ideia da coleta seletiva, da segregação na origem. Para que vocês tenham uma dimensão da quantitativa em peso, Campinas, a grosso modo, tem na sua composição de resíduos domiciliares 50% em matéria orgânica, 30% em material reciclável, em que há tecnologia para que esse material possa ser reutilizado, reaproveitado, e 20% de material em que ainda não há tecnologia, não é? Considerado resíduos especiais. Todos eles podem ser depositados no aterro delta. Não é? Ao contrário de resíduos industriais, que são resíduos classe 1, é necessário um aterro específico para esse tipo de resíduo. Pois bem, o que o parecer aponta é no sentido de que, reconhecendo que o edital prevê a coleta seletiva, não há uma ênfase necessária em algo que nós consideramos essencial num processo dessa natureza, uma mudança de paradigma, uma mudança de hábito do cidadão, de pensar que ele, ao gerar um resíduo, não é suficiente que ele pague uma taxa de coleta de lixo e pura e simplesmente coloque esse resíduo num saco na frente da sua residência, o caminhão coleta, leva para o aterro e o cidadão já se sente contemplado na medida em que ele pagou essa mesma taxa de coleta de lixo. Não é? É preciso reconhecer que este material aterrado, além de não haver espaço adequado, gera um impacto ambiental significativo. Portanto, para que se altere este comportamento, este hábito do cidadão comum, é necessário investir e muito em um processo de educação ambiental. Então, esse é um aspecto do edital que nós destacamos, que era preciso
que houvesse uma ênfase maior nesse sentido. Uma outra questão é no sentido de que nós, no parecer, entendemos no CONDEMA que o processo de incineração, ainda que seja uma técnica utilizada na gestão de resíduos, nós, no parecer, afastamos esta alternativa como uma alternativa sustentável do ponto de vista ambiental e da saúde pública. Um outro aspecto é quanto ao transporte. No edital, está previsto que esse transporte se realizará com caminhões compactadores e que o pagamento desta coleta seletiva será feito por peso, por tonelada. Nós achamos esses dois aspectos inadequados. Por quê? Para que você faça a segregação, a triagem deste material e comercialize no mercado, você tem que ter um material com qualidade. Na medida em que você mistura e compacta, você compromete a qualidade desse material do ponto de vista do mercado de reciclagem. Então, nós entendemos que, ao invés de caminhões compactadores, nós teríamos que ter caminhões gaiola, né? Basicamente, depositar o material sem que haja nenhuma operação mecânica de compactação. Em segundo lugar, se você paga a empresa para fazer a coleta por peso, a tendência de quem transforma esta coleta num negócio é procurar coletar o maior peso possível. E isso, veja, compromete a questão do material reciclável. Então, esse é um outro aspecto. Nós entendemos que os elementos que compõem, então, o pagamento desta coleta devem ser outros que não a questão do peso, porque isso vai comprometer o processo de reciclagem. Também apontamos que o edital tem a qualidade de prever a coleta de resíduos especiais, aqueles em que não há tecnologia para a reciclagem, que não são matéria orgânica. Então, são pontos em que o cidadão entrega esse material. Quais são esses tipos de materiais considerados especiais, alguns perigosos? Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de produtos químicos como solventes, tintas, não é? E material eletrônico, né, com a informática, você tem uma quantidade cada vez maior de sucata eletrônica, de computadores, etc. Então, na medida em que nós tenhamos uma coleta desses 20% de resíduos especiais, tenhamos a coleta seletiva dos 30% em peso do material reciclável, a coleta regular passaria, na prática, a ser a coleta do material orgânico. Esse material orgânico sem contaminante poderia sofrer um processo de compostagem na própria área encerrada do aterro delta e ser recolocada no solo, não é, para atividade rural, agrícola. Com isso, nós ampliamos, então, a vida útil do aterro. Esses são os aspectos que nós procuramos destacar no edital e as observações do Conselho. Finalmente, nós temos aqui o que eles chamaram, neste edital 17, do kit reciclagem. O que é um kit reciclagem? O kit reciclagem é o poder público, dentro deste contrato, determina que a empresa irá, dentro de áreas públicas, áreas institucionais, instalar galpões para as cooperativas. Os recursos seriam provenientes do próprio contrato. E, além disso, você teria esteira, prensa, balança, equipamentos de proteção individual, luvas, botas, avental, enfim, material de proteção, até porque você está mexendo com resíduo, é uma atividade insalubre, é preciso que proteja aí o trabalhador da cooperativa nessa tarefa. Nós entendemos que, aproveitando esse processo de revisão do plano diretor, estas cooperativas terão que se localizar em pontos determinados previamente. E é evidente que, ou no plano diretor, ou na lei de uso e ocupação do solo, hajam critérios claros para que estas cooperativas se implantem em pontos estratégicos. E, nesse sentido, o CONDEMA se coloca à disposição do poder público para contribuir na feitura desta revisão do plano diretor, no que diz respeito à instalação
destas cooperativas em pontos estratégicos para que o poder público não tenha as dificuldades que já teve em administração anterior, de procurar instalar uma cooperativa, tentar impor uma solução e a comunidade rejeitar, e aí você cria uma situação de conflito desnecessário, na medida em que há planejamento, e isso está previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no plano diretor. E aí eu vou fazer rapidamente a leitura das nossas conclusões. O modelo de gestão de resíduos sólidos domiciliares defendido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente Condema Campinas consiste no aprimoramento do programa de coleta seletiva com a crescente segregação de resíduos nas residências, ampliando a reciclagem e a compostagem de resíduos orgânicos, minimizando o aterramento e ampliando a vida útil do aterro sanitário. O edital 17/2005 atende em grande parte o modelo de gestão dos resíduos domiciliares que o Condema defende e atende demanda das cooperativas de triagem do material reciclável. Diante do exposto e considerando as observações contidas neste parecer, o Condema Campinas exara parecer favorável à continuidade do processo licitatório. Este parecer foi basicamente aprovado por unanimidade, com exceção de um único voto. E quero, para finalizar a minha fala, presidente, fazer menção aqui, até como uma perspectiva, um horizonte de nós enfrentarmos esta questão que foi colocada por este governo, que é a concessão de aterro sanitário. Em março, no dia 16 de março, foi publicado no Diário Oficial do Estado uma lei, a Lei Estadual 12.300, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Nós, no Condema, entendemos que esta lei é um elemento importante para estabelecer parâmetros e diretrizes de gestão de resíduos urbanos. E eu acho que é importante, no momento em que nós temos um processo licitatório do contrato de limpeza pública, no momento em que nós passamos por um processo de revisão do plano diretor, e eu já me referi aqui às áreas em que estarão futuramente as cooperativas de triagem do material reciclável, que nós possamos atualizar o nosso Código de Limpeza Pública ou uma política municipal de resíduos urbanos. Estive conversando com o presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara, o vereador Luiz Righetti, e também com o diretor do Departamento de Limpeza Urbana, no sentido de realizarmos um seminário que constituísse um grupo de trabalho tripartite, Condema, técnicos da Prefeitura e vereadores mais afetos à área, para que nós trabalhássemos este projeto de lei que pudesse ser um parâmetro importante para o edital que foi, como eu disse anteriormente no início, suspenso pela atual administração. Então, desta maneira, o Condema, como sempre, na sua tradição, dá a sua contribuição a esse processo de definição de uma política pública da maior relevância, de um contrato que envolve recursos importantes, recursos públicos importantes, milionários, e, portanto, com esta clareza, né, do sentido desses editais, nós, então, nos manifestamos dessa forma. Era isso que eu tinha a colocar e agradeço ao presidente da Câmara.